No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 9 8821-3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Bom dia para você ligado aqui na programação da Jovem Pan na manhã desta segunda-feira. Bom dia, Tiago. Bom dia também ao Juliano Chorô, ao nosso diretor, ao Osmair Chorô. Uma excelente segunda-feira para você, bom início de semana. Vamos começando por aqui as notícias do esporte, então falando da terceira divisão do Campeonato Paranaense. Resultados deste final de semana: Prudentópolis 2, Irati 3. Olha, gente, surpreendente a campanha do Irati nessa virada, nesse segundo turno da terceira divisão. Hope Internacional 2, Campo Mourão 4, bom jogo. Araponga 0, Paranavaí 2, Rolândia 0, Portuguesa também 0. No outro jogo, Cambé perdeu para o Nacional de Rolândia pelo placar de 2-0. Vamos então à classificação, faltando 2 rodadas agora para o final deste segundo turno. Muito bem, no grupo A, aí ainda tem uma briga muito boa. Pelo grupo A nós temos Campo Mourão com 12 pontos, Irati com 11 pontos. Gente, eu falei do Irati no início aqui, porque o Irati no primeiro turno era o último colocado sem ganhar de ninguém. Agora o Irati passou ao ser o segundo colocado com 11 pontos na competição. Por outro lado, Prudentópolis tem 8, o Batel tem 7 pontos e o Hope Internacional com 6 pontos. É claro que, faltando 2 rodadas, o Prudentópolis ainda briga. O Batel aí com uma chance mínima, lembrando que o Batel agora manda seus jogos aqui em São Mateus do Sul, tem ainda uma chance mínima de chegar ainda à sua classificação, faltando, como eu já disse, 2 rodadas. O Irati depende somente dele, o Prudentópolis depende dele e precisa aí de um tropeço da equipe do Irati. Isso quer dizer o seguinte, hein? Que nós teremos clássico entre Irati e Iguaçu no ano que vem. Quem sabe clássico entre Irati e Iguaçu no ano que vem na segunda divisão do Campeonato Paranaense. O que já sabemos pelo grupo B desta competição é que teremos Nacional de Rolândia, que já está classificado com 20 pontos, e o Paranavaí é outra equipe classificada com 19 pontos. Lá estão eliminados Arapongas, Rolândia, Portuguesa Londrinense e também o Cambé, que não tem mais chances de classificação. Muito bem, da terceira divisão do Campeonato Paranaense, vamos à terceira divisão do Campeonato Catarinense. Ontem, o Futebol Clube do Porto entrou em campo, jogando lá em Tubarão contra a equipe do Tubarão e perdeu pelo placar de 3-0. Porto agora eliminado, portanto, não conseguiu o seu acesso. E no outro jogo desta semifinal, o Blumenau venceu o Imbituba pelo placar de 2-1. Lembrando que o primeiro jogo já havia dado 1-1, o Blumenau, portanto, carimbando a sua classificação para a Série B do ano que vem. Tubarão e também Blumenau fazem a decisão da terceira divisão neste ano. É claro que a cheia do Rio Iguaçu prejudicou muito o Futebol Clube do Porto, já que não fez
o seu primeiro jogo em casa, com o seu torcedor, sem ter que ter uma viagem desgastante. Então, isso prejudicou e muito o Porto. O Porto praticamente fez os 2 jogos fora de casa, já que jogou lá em Balneário Camboriú, seu jogo de ida, muito longe. Então, foram 2 viagens desgastantes ontem. Então, o Porto perdeu para a equipe do Tubarão pelo placar de 3-0. Mas continua aí a batalha, então, do Futebol Clube do Porto. Porto que agora dispensa alguns de seus jogadores profissionais e segue trabalhando com a base, já que o Porto tem ainda alguns torneios de base para disputar, e entre eles o torneio lá de São Francisco do Sul, que todo ano o Futebol Clube do Porto participa aí com a sua base. Olha, gente, falando agora no Estádio Municipal Antíoco Pereira, ontem eu estive à tarde no Antíoco Pereira e nós vamos trazer essa semana aqui uma entrevista com o Neto sempre atendendo muito bem aqui a reportagem da Jovem Pan. Ontem, algumas imagens que eu fiz lá no Antíoco Pereira deu conta de que ainda tem muita água, a água já havia saído quase praticamente do campo inteiro, estava na pista, mas voltou aí com o Iguaçu voltando a subir, voltou então ao gramado. É claro que não é hora de pensar nesse momento em estádio, não é hora de pensar em reformas, mas nós temos que pensar também lá no futuro. Tudo isso vai passar. Você que nesse momento está fora de casa, você que está me ouvindo, me assistindo aí em um abrigo, tudo isso vai passar. Nós já tivemos aí várias e várias enchentes e tudo voltou ao normal, como também vai voltar desta vez. Então tem que pensar lá, olha, em janeiro, aí, fevereiro, nós já temos aí o início dos trabalhos da Associação Atlético Iguaçu. Será que não seria a hora, agora, de repente, de se pensar em dar uma reformulada no estádio Antíoco Pereira, principalmente no seu gramado? Se você tiver imagens nesse momento da água no Antíoco Pereira, nós vemos que o gramado é um pouquinho irregular, já que no meio a gente tem ali, não tem água. Aí alguns pontos também tem aqueles murchões aí que não tem água. E o restante aí do campo aí todo tomado pela água. Então eu acho que está na hora de se mexer nesse gramado do estádio municipal Antíoco Pereira. E a hora é essa, né? Já que tivemos aí, infelizmente, essa cheia e tem que mexer. Também tem que se pensar agora na iluminação do estádio, porque vem aí mais um campeonato paranaense, o Iguaçu é um dos grandes times desse campeonato paranaense da segunda divisão e merece já um gramado um pouquinho melhor. Até ontem, gente, eu vi uma reprise do jogo entre Iguaçu e Grêmio de Maringá. A gente viu um espetáculo da torcida, mas o gramado do Antíoco Pereira realmente deixa muito a desejar. Então, quem sabe, essa hora, aproveitar esse momento e mexer aí no gramado e aproveitar também, né? Falar com o Neto aí, pessoal da prefeitura, aproveitar também e mexer também aí na iluminação do estádio para que a gente possa ter jogos à noite também. Fica o recado, então, e essa semana uma entrevista, então, com o nosso grande Neto. Quero mandar um grande abraço aqui para o Jair da Silva, o craque Kiko, né, que se recupera, infelizmente, de uma cirurgia, se recupera muito bem. Abraço para você, Kiko, os grandes nomes do esporte, foi craque no campo, capitão da Associação Atlético Iguaçu e também tem seus livros. E para você que está aí na internet com a gente, olha, o livro do momento é esse aqui, gente, do craque Kiko, que já está nas bancas aí. Nunca houve tempo para menos. Compre esse livro do craque Kiko, beneficente. Você vai estar ajudando, então, uma instituição de caridade comprando o livro do craque Kiko. Pan-Americano agora no Chile. O domingo foi de muitas vitórias para o Brasil lá em Santiago. E o Brasil ultrapassou o Canadá no quadro de medalhas, com o 5º ouro brasileiro que veio no basquete feminino com muita emoção. E ainda garantiu mais um ouro no handebol feminino, somando agora 34. Além disso, a 100ª medalha brasileira veio com o Falcão no judô, que venceu aí um japonês no final. Parabéns, então, ao Brasil, lá no Pan-Americano, que acontece em Santiago, no Chile. Campeonato Brasileiro da Série A, rapidinho aqui com os resultados desse final de semana. Fluminense 5, Goiás 3, Red Bull Bragantino 1.
Atlético Mineiro. Opa, essa não é a rodada, né? Vamos então à 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Palmeiras 1-0 no Bahia, América Mineiro 3, Grêmio 4, Atlético Mineiro 2, Fluminense 0, Goiás 1, Vasco também 1, Atlético Paranaense 1, São Paulo também 1, Corinthians 1-1 com o Santos, Internacional 3, Curitiba 4, boa reação aí do Curitiba. E o Botafogo, líder, perdeu para o Cuiabá pelo placar de 1-0. Quem não jogou nesta rodada foi o Flamengo, que enfrentaria o Red Bull Bragantino, e também o Fortaleza, que enfrentaria o Cruzeiro. E quem está pegando também é o Campeonato Brasileiro da Série B. Resultado desse final de semana que interessa aqui para a gente. O Avaí fez um bom jogo, gente, acabou empatando fora de casa. Nós tivemos também nessa rodada a vitória do Criciúma em cima do Sampaio Corrêa pelo placar de 3-0. Com essa vitória, gente, o Criciúma voltou aí à 4ª colocação e à zona de classificação ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B com 57 pontos. Nós temos o Avaí também se distanciando lá da zona do rebaixamento com 39 pontos. Já a Chapecoense, que não jogou nessa rodada, tem 33 pontos. Daí vem Tombense com 31, Londrina com 27 e o ABC com 21 pontos estão na zona do rebaixamento. Gente, as informações de hoje eram essas. A qualquer momento eu volto aqui na Jovem Pan com muito mais. Abraço para você, Thiago, para você, Juliano. E a qualquer momento eu estou de volta. Abraço, até mais, tchau. Você ouviu o Jovem Pan Esporte.